Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 18 de outubro e o texto diz assim: uma nova oportunidade. No livro de Mateus, capítulo 13, versículos 37 e 38, o texto diz assim: ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Amém? Aí aqui o autor diz assim no texto, né? Ao dizer isso, Jesus comunica que nós estamos sujeitos às más influências da sociedade, a qual de toda forma tentará corromper a nossa verdadeira identidade, afastando-nos do nosso Criador. Somos lançados como sementes com DNA do extraordinário, mas quando nos distraímos e não prestamos atenção ao que estamos consumindo, né? Seja nas redes sociais, seja na televisão, seja em rodas de amigos, corremos o sério risco de termos a nossa identidade e o nosso propósito distorcidos. Talvez em algum momento você tenha dado abertura e permitiu que coisas ruins entrassem em sua vida. Jesus as compara com o joio, que cresce junto ao trigo, mas o faz adoecer porque é carregado de fungos. Quando isso acontece, nos sentimos perdidos, com a alma adoecida. Perdemos de vista o nosso propósito, esquecemos de quem somos e nos sujeitamos às coisas contrárias à palavra de Deus. A boa notícia é que, quando voltamos os nossos olhos para o Deus Pai, temos o acesso à cura e à restauração completa. Tudo o que foi quebrado pode ser reconstruído. Basta sermos intencionais em nossa aproximação com Ele. Não importa o que você tenha passado, o quão adoecido esteja seu coração pelas circunstâncias. Quando fixamos nossos olhos em Jesus, tudo se faz novo. Somos chamados pelos nossos erros, quer dizer, não somos chamados pelos nossos erros ou pecados, e sim de filhos. Hoje, Deus Pai nos dá uma nova oportunidade, né, para nele nos arrependermos e nos voltarmos para aquilo que é mais importante. Sua presença em nossa vida, né, é mais importante do que tudo. Afaste-se do que não convém e prepare-se para uma vida nova, né? Uma vida nova em Deus. A frase do autor diz assim: as conveniências deste mundo não são convenientes para a vida que Deus tem para você, né? Nem para você nem para mim. O devocional 292, a leitura bíblica é Eclesiastes 12 e a palavra-chave é arrependimento, né? Que possamos nos arrepender de todas as escolhas erradas que nós tomamos, né, no decorrer da nossa vida, né? Fazemos, aliás, quando nós estamos induzidos, né, num grupo de amigos, de conhecidos, de colegas, e a gente se mistura com eles e começa a imitar o que eles estão fazendo, aí às vezes a gente acaba escolhendo coisas erradas, né, fazendo escolhas erradas e tendo atitudes erradas, e aí às vezes saindo do propósito que Deus tem pra gente, porque o que o outro pode fazer, às vezes nós não podemos, né? Às vezes o outro pode fazer algo que nós não podemos. Então por isso nós temos que viver aquilo que Deus tem pra nós, né? E não ficar tentando imitar o que o nosso próximo faz, né? Nós temos que imitar a Jesus, né? Aqui, vamos abrir aqui comigo a Bíblia em Mateus, capítulo 13. Vamos ler aqui a parábola do joio e depois a explicação dela, pra gente poder entender aqui o que Deus tem pra nós, ó. Mateus 13, do capítulo 24 ao 30, diz assim: outra parábola lhes propõe, dizendo, né, Jesus: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, né? Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Aí o dono falou: não, replicou ele, né? Para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixei-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos cefeiros: ajuntai primeiro o joio. Atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Aí aqui tem a explicação dessa parábola, tá? Dos versículos 36 a 43, explicação da parábola do joio. Aí Jesus nos diz, né? Então, despedindo-se as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia na boa semente é o filho do homem.
O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa e a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Né? Mandará o Filho do Homem os seus anjos e ajuntarão do seu reino todos os escândalos, né? E os que praticam a iniquidade. E os que lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então os justos resplandecerão como o sol, e no reino de seu Pai, né? E quem tem ouvidos, ouça, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? O que Jesus está nos dizendo. Então, que nós possamos entender, né? Que Jesus, ele usa parábolas para nos explicar algumas coisas que ele não quer que outras pessoas entendam. Às vezes, tinha filhos ali, né? No meio do maligno, né? Pessoas do maligno, que plantou no meio da multidão para escutar, né? O que Jesus tinha a dizer. Então, ele falava em parábolas para que pessoas que não fossem do reino não entendessem, né? Então, ele nos fala. Então, nós temos que ser o quê? Boas sementes de Deus. Nós, homens e mulheres de Deus, que estamos aqui servindo ao Senhor, temos que ser essa boa semente que Deus planta na terra, que semeia e dá bons frutos. Então, tudo que a gente tem que fazer é sempre fazer a vontade do Pai, porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós somos criados para fazer a diferença. Nós somos criados para dar testemunho das coisas de Deus. Então, que nós possamos obedecer ao nosso Deus, né? Ouvir a sua voz, né? Ouvir aqui os ensinamentos de Jesus, estudar, né? Pedir sempre para Ele nos dar sabedoria, né? Ouvir a voz do Espírito Santo, né? Sempre pedir conselhos para Deus. Para tudo que a gente for fazer, a gente pedir conselho antes. Eu sei que às vezes a gente quer resolver as coisas rápido. Tem situações na nossa vida que a gente quer resolver rápido. Aí a gente vai lá, faz o que a gente acha que tem que fazer. Só que aí às vezes as coisas dão errado. Então por isso que a gente tem que sentar com calma. Principalmente quando a gente tiver problemas difíceis para resolver. Problemas familiares, problemas sentimentais, problemas profissionais. Tudo que envolve a nossa vida. Nós temos que sentar com calma, orar e pedir a orientação de Deus. Se você é casado, senta com seu cônjuge. Vamos resolver aqui as situações da nossa família. Vamos resolver aqui as situações financeiras. Vamos resolver aqui as situações com os nossos filhos. A gente tem que sentar com calma e tem que orar, pedir orientação de Deus e resolver juntos o que nós vamos fazer. Porque se a gente resolver de qualquer jeito, a gente vai se frustrar, as coisas vão dar errado e a gente vai sofrer depois, né, para consertar aquela situação que podia ser resolvida com calma, com tranquilidade e que daria tudo certo, amém? Por isso que nós temos que depender de Deus. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas quem depende de Deus tem uma vida mais assertiva, mais organizada e vitoriosa, amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus projetos e te ajudar em tudo que você precisa, e que Deus possa abençoar também minha vida, minha família, meus projetos, e eu também recebo de Deus a sabedoria para resolver todas as situações da minha vida e na minha família.